Por isso é que é tão importante temer a Deus, y tener respeto ter respeito por Deus y su programa. e o seu programa. Las cosas de Dios As coisas de tienen que ser Deus respetadas. têm de ser Los que no respeitadas. respetaron a Dios, Os que não respeitaram las Deus cosas de Dios, e as el coisas de programa Deus, o programa y de los Deus instrumentos de Dios, e os el pueblo instrumentos de Deus e o povo de en Deus, tiempos pasados, em en otras tempos dispensaciones, passados, em outras pereceram. dispensações, los que no pereceram. respetaron a Noé, Quem não respeitou y el Noé mensaje que él tenía e a de mensagem parte que de ele Dios, tinha da parte de Deus, perecieron en el diluvio. pereceu no dilúvio. Los que no Quem respetaron a Dios, não respeitou y su Deus programa que él e o tenía seu para el programa tiempo que ele de tinha Abraham, para o tempo de Abraão, los que vivieron en Sodoma y Gomorra, aqueles que viveram em Sodoma e y Gomorra ciudades cercanas, e cidades vizinhas, perecieron eles pereceram con fuego com o fogo e o enxofre que descendió del que cielo. desceu do céu. Los arcángeles Gabriel y Miguel, Os arcanjos Gabriel e Miguel, que le aparecieron a que apareceram para Ló, en lá em Sodoma, Sodoma, dijeron que Dios disseram-lhe había que enviado Deus os tinha enviado destruir la ciudad. para que destruíssem a cidade. O sea que ángeles vienen Ou seja, que anjos vêm comisiones com para comissões bendecir o comisiones para juicio para a bênção ou com comissões para juízo sobre divino individuos, sobre indivíduos, sobre naciones sobre nações y aún e até mesmo sobre todas as nações, como sucedeu no tempo de Noé. Pero lo importante Porém, también es que vienen con bendiciones o importante também é que eles vêm com bênção para os que temam a Deus y respetan las e respeitam as coisas de Deus. de Dios. Los que no se burlan, Aqueles que não zombem, reverentes, respetuosos, senão que são reverentes, respeitosos e temam a Deus. a Dios, Temei a Deus, este es porque el todo del isso hombre. é o tudo do Teme a homem. Dios y guarda Tema a Deus sus e mandamientos. guarde os seus mandamentos. Todos sabemos Todos nós sabemos que há grandes bênçãos de Deus para aqueles que temam a Deus, que o respeitam respetan a Dios e a sua palavra, y sus mensajeros a seus mensageiros, y aman a Dios. amam a Deus. La persona no puede A pessoa não pode respeitar respeitar a Deus, Dios y a los siervos de aos Dios servos de y al Deus pueblo de Dios, e ao povo de Deus, no teme a Dios. se não teme a Deus, se não tiver temor de Deus. A pessoa sem o temor de Deus no respeta não o respeita, a Dios y las cosas de nem Dios, as coisas de Deus, las cosas as espirituales, coisas y aún espirituais las cosas físicas e até mesmo as coisas físicas que pertencem a Deus. Hubo una persona Houve uma pessoa, que no Antíoco respetaba a Dios, Epífanes, que não respeitava a Deus, que no temía a Dios não temia a y Deus, que no amaba al pueblo de Dios não amava o povo de Deus y sacrificó una cerda e sacrificou um porco en el templo de no Dios. templo de Deus. O sea, Ou seja, que una persona que no respeta a Dios uma pessoa que não respeita a Deus, não ama, não o teme, y hace cosas en não contra de respeita a Deus e faz coisas contra Deus. Pero el que respeta a Dios, que ama a Dios, Mas quem teme a Dios, respeita a Deus, que o ama e o teme, consciente ama a Dios, consequentemente ama a Deus. E assim respeita Deus y las cosas e as coisas de Deus. de Dios. Dios demanda respeto de Deus todo ser demanda respeito de todo ser humano. humano. Dios demanda Deus que todos demanda le teman que todos o temam e o respeitem. y eso no es voluntario, es E isto não é un voluntário, requisito que Dios ha establecido é um requisito que Deus estabeleceu para todo ser humano que viva nesta terra, que le toca pasar. no tempo em que lhe corresponda passar por este planeta. El que no tema a Dios
Quem não tema a Deus e não o respeite, no podrá vivir. não poderá viver eternamente. Portanto, Las palabras de Jesús, as palavras de Jesus: no temais não que temais puede matar el cuerpo, aqueles que podem matar o corpo. E depois, ¿qué pasa? No o que pueden se hacer passa? nada Não más. podem fazer nada mais. No temais Disse: mas os digo, amigos míos, E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Lucas, São Lucas, capítulo 12, versículo 4 e daí em pero diante. os enseñaré a quien Mas eu deberéis vos mostrarei a quem deveis temer. aquel Temei que aquele después de haber que quitado la depois de vida, matar tiene poder de tem echar poder en para el lançar infierno, no inferno. tiene poder de echar en el infierno. Os digo, Sim, eu vos digo, a este temed, a esse temeis. Ou seja, a Dios, a Deus. temed a Dios. Temei Lo a que no Deus. entienda Quem de Dios, não entenda del de programa Deus, divino, do programa divino, da de la Bíblia, obra de Dios, da obra de Deus, no lo critique. não o critique. Guarde silencio, Guarde silêncio. ore a Dios, para que Él le Ore abra a el Deus para que Ele lhe abra o entendimiento. entendimento. Entonces, E lo então, que no entiende de momento, o que não entender pelo momento, depois entenderá. no sea, que él Não seja no sea que que pierda perca o a Dios, temor a Deus y entonces e logo comece a a criticar criticar la obra de Dios, a obra de Deus, creyendo que está haciendo algo crendo bueno, que está fazendo algo y bom. comience a perder el respeto E a las logo cosas de começa a Dios, perder o respeito para as coisas de vaya a Deus. cruzar la línea E entre el então, juicio, el cruze respeto a y el linha juicio, entre a misericórdia e o juízo. ya no haya oportunidad. E depois já não haverá oportunidade para arrependimento. Los que han criticado a Dios, Aqueles que criticaram Deus e sua obra cosas de Dios, e as suas coisas han tenido ese problema, tiveram este problema, por lo cual pelo qual mi recomendación es a minha recomendação la misma de Jesús, é a mesma de Jesus. temed a Dios, Temei a Deus, el que puede quitar la vida, que pode tirar a vida e pode lançar a pessoa no inferno, o sea, en alma, ou seja, em alma e em espírito. porque la persona cuando muere Porque quando a pessoa morre fisicamente, o que morre é o seu corpo físico, esta casa terrena. pero sigue viviendo Mas a en pessoa espíritu segue y vivendo alma, em espírito e em outra alma dimensão. em outra dimensão. por lo cual Pelo qual mi consejo es o meu conselho é: temei a Deus, que puede quitar la aquele vida que y pode puede tirar a echar vida e pode en infierno lançar a pessoa em espírito e alma no inferno. y el consejo O conselho del rey Salomón do rei Salomão que nos dice el principio nos de la disse: sabiduría es, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. y nos enseña Ele nos ensina que esto es el todo que isto é del hombre, del ser o humano. todo do Eso es homem, todo. é o tudo do ser humano. Y guardar sus mandamientos, Isso é o tudo, temer a Deus e guardar seus porque mandamentos. eso es Porque lo que Dios isto é o que exige, Deus exige. lo que agrada a Dios. Quem agrade a Deus.